Olá, eu vou começar mais um vídeo para o canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje é o quarto vídeo e para dar sequência nos assuntos que eu estava falando, eu batizei os títulos dos vídeos quando eu posto no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, como sendo em formato de volume. Então, esse seria o próximo volume, que é o volume 4. Então, da escola técnica. Então, eu vou começar a falar hoje sobre o Evangelho de Mateus, porque eu acho que é bom a gente começar a entrar na questão dos mandamentos de Jesus Cristo, que é a lei da fé. Então, para a gente entender sobre este assunto, nós temos que, por exemplo, usar um livro dos evangelhos ou os outros livros, né, dos evangelhos, para buscar e procurar os versículos que falam sobre o mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo ele criou. Ele executou, ele pronunciou, ele evangelizou, ele ensinou. Então, eu vou começar do capítulo 1 para procurar os mandamentos que estão misturados dentro do livro de Mateus. Então, vou usar o livro de Mateus para fazer esse trabalho, esse serviço. Porque é importante a gente saber o que significa os mandamentos de Moisés e os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muita gente acha que existem duas alianças, mas na verdade é uma só aliança, só que ela foi substituída. A antiga aliança ela foi substituída pela nova aliança, mas os judeus israelitas de hoje em dia, eles acham que talvez haja duas alianças, mas tem muitas denominações, né, vamos dizer assim, da religião judaica, que é a religião israelita também, que eles têm várias vertentes, né? Então, cada um tem um pensamento diferente, mas eles acham que o cristianismo não é a religião de Deus. A religião de Deus, eles acham que ainda é o judaísmo de Israel, né? Então, para nós é importante a gente começar a descobrir os mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele anunciou, ele proclamou. Isso é o mais importante, para a gente não ficar debatendo e não ficar refém do Antigo Testamento. Porque as leis de Moisés, segundo Paulo, foi abolida. Está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou lá, antes de começar a ler o Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, e dar sequência nos assuntos, para provar que a lei de Moisés foi abolida e o Antigo Testamento também, porque neste versículo que eu citei,
está escrito Antigo Testamento. Então vamos ver. Segundo a Coríntios. Vamos até lá. Livro de João. 1 a Coríntios. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está vendo? Por que o Velho Testamento e a lei de Moisés ela foi abolida? Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolir significa extinguir. Ela foi extinta, não existe mais. É só procurar no dicionário. Abolição da escravatura. O que significa abolição da escravatura aqui no Brasil? Significa que a escravidão dos negros, das pessoas com a pele escura aqui no Brasil, no século XIX, foi abolida. Então, eles deixaram de ser escravos. Então, nós, que somos cristãos, nós deixamos de ser escravos do Velho Testamento. E onde está escrito a lei? A lei está escrito aqui, neste versículo, porque eu posso achar em outros versículos, mas eu vou utilizar este versículo. Bom, eu teria que usar o versículo 13, né? Porque não existe a palavra lei também no versículo 13, mas existe a palavra Moisés, o nome Moisés. Então, nesse caso, eu vou ler o versículo 13. Do livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Está vendo? Repetindo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés. Ou seja, Paulo está falando que nós, cristãos, Paulo está usando a palavra somos, que significa nós, e não somos. E os judeus israelitas que se converteram ao cristianismo, e os gentios, que são os gregos, os romanos, que somos nós. Então, todo mundo que se converteu ao cristianismo, ele
ele está dizendo assim: e não somos como Moisés. Então, a pessoa que quiser continuar na religião mosaica, na religião do Antigo Testamento, ou seja, na religião judaica, israelita, ele está cometendo um erro muito grave, ó. Por isso que os judeus não gostam do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele escreve o tempo todo contra a própria nação que ele era natural. Porque hoje em dia, Deus não faz mais acepção de pessoas, mas Deus quer que todo mundo se transforme em cristãos. Esse somos significa a palavra cristão. E não somos, ou seja, e não os cristãos, né? Somos como Moisés. Moisés representa o povo judeu israelita. Moisés não representa o povo cristão no sentido do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Agora, quem representa os cristãos no Novo Testamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não pode seguir a dois senhores. A gente não pode seguir a Moisés e a Jesus Cristo ao mesmo tempo. Porque a lei, como eu acabei de ler aqui no versículo 14, ela foi abolida. E aonde está a palavra lei nestes dois versículos? A gente pode usar a palavra Moisés para representar a lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela foi ortogada, ela não existe mais, ela não está mais em vigor. Quem segue o Antigo Testamento segue as leis mosaicas, então está debaixo do pecado, como está escrito dentro da Bíblia. E o livro de Romanos, por exemplo, fala muito sobre a lei de Moisés. Então eu posso pegar vários trechos, por exemplo, do livro de Moisés e compor esse pensamento que eu estou tendo agora. Mas eu quero continuar aqui para provar indiretamente que a lei, no versículo 13, está escrito no formato do nome de Moisés. E não somos como Moisés, e não somos como a lei de Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Ou seja, aqui Paulo está falando que Moisés, ele recebeu uma glória muito grande, porque ele se aproximou de Deus face a face. Então o rosto dele ficou muito iluminado, ficou glorificado. E quem olhava para o rosto de Moisés tinha sérios problemas, porque o rosto de Moisés, ele foi transformado. Ninguém conseguia olhar no olho de Moisés, no rosto de Moisés. Então, ele tinha que botar este véu que está escrito aqui. Está escrito numa parte da Bíblia, agora eu não estou me recordando aonde, mas acho que está no livro de Gálatas. Isto que eu acabei de falar. Depois nós vamos para lá. Não neste vídeo, mas posteriormente. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel, tá vendo? Não é os filhos cristãos, é os filhos de Israel, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, aqui no versículo 13, Paulo está falando que a lei de Moisés, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, ele foi transitório.
Está vendo? Por quê? Porque Cristo aboliu o Velho Testamento, a lei de Moisés. Está claro aqui. Aqui no versículo 11 também fala, usa o termo transitório. Mas vamos continuar aqui para concluir este pensamento. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim, está vendo? Daquilo que era transitório. O que era transitório? O Velho Testamento, as leis de Moisés, os rituais, as práticas, os costumes, as tradições também contam neste cálculo também. Porque se nós ficarmos seguindo a antiga aliança, nós estamos rejeitando a nova aliança, que é Jesus Cristo. Se eu for lá no livro de Hebreus, capítulo 3, está falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo e Moisés, dando continuidade nesse pensamento. Depois eu vou continuar a falar sobre essas coisas. Então fique com Deus, Deus abençoe e continue assistindo os vídeos. A paz do Senhor.